Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é domingo, 22 de fevereiro, tá bom? São 8h19 da manhã. Eu tive um sonho, gente, eu vim compartilhar com vocês esse sonho. Eu acordei, tem alguns minutos, meu olho tá inchado, mas eu senti no coração de estar compartilhando com vocês, tá bom? E assim, vai ser um vídeo bem rapidinho, porque o sonho foi um sonho muito rápido. Mas, peraí, deixa eu virar aqui. Foi um sonho muito rápido. Eu sonhei, meus irmãos, que estava tendo um caos mundial. Não é bem um caos, mas estava um clima meio tenso, mundial. E não era arrebatamento, tá bom? Não tinha acontecido arrebatamento, mas o mundo estava assim, um alvoroço no mundo. Eu lembro que eu via pessoas andando para cá, sabe quando você sabe? Quando tá um clima tenso. E eu me lembro que eu via pessoas, não tem essa coisinha da mãozinha? Eu vi algumas pessoas com um chipzinho, sabe? Implantado na mão. E eu escutei uma pessoa falando assim, tem que pôr na mão direita e na testa, uma coisa assim. É isso mesmo. Tem que pôr na mão direita e na testa. Era um microchip tão miudinho, você quase não via, mas eu conseguia ver. Quando eu olhava para as pessoas. E todo mundo estava desesperado para poder colocar esse microchip. E eu me lembro que eu estava com a minha família, estava eu, meu esposo, meus filhos. E algo dentro, eu escutei uma voz falando comigo assim, corre, fuja. Fuja para as montanhas, para lugares assim, tipo caverna, montanha, que eu vou cuidar de vocês. Pega o máximo de coisas que vocês puderem pegar. E corra. E meus irmãos, era a voz de um homem que falava isso. Era a voz de um homem, sabe? E eu imediatamente peguei sacolas, sabe essas sacolas de compra? Não de plástico, aquelas sacolas igual uma bolsinha, sabe? Eu colocava mantimento, eu colocava leite, porque eu tenho criança menor. Eu colocava leite, eu colocava açúcar. Pegava essas coisas assim, não perecíveis, sabe? E... gente, eu tava tentando sair, fugir com a minha família, mas eu não tava conseguindo fugir. Porque eu via, meus irmãos, o anticristo. Ele tava observando todo mundo. Eu não vi quem que é, tá? Eu vi que ele era branco. O cabelo, não preto, mas o cabelo escuro, mas eu não via, não consegui ver quem que é. E ele já estava andando entre as pessoas, observando as pessoas. E eu me lembro que veio uma mulher perto de mim e falou assim, eu vou colocar o chip em você agora. Ela veio com uma agulha, sabe? Veio com uma agulha e falei, você não vai colocar nada, nem em mim, nem na minha família. E, gente, foi horrível. Foi horrível a voz dentro de mim falando pra mim fugir. Fugir, que ele ia cuidar de nós. E foi horrível vendo as pessoas implantando rápido, as pessoas desesperadas, gente. Porque quem estava sem o chip não podia comer nem nada, nem beber nada. Eu lembro que eu vi uma pessoa, não lembro, mas eu vi uma pessoa conhecida colocando. E dentro de mim a voz falou assim, essa pessoa aí não tem mais salvação, porque ela colocou o chip. Não, só que eu não tô conseguindo lembrar quem que era. Eu falei, meu Deus. É como se eu e Deus comunicassem assim, toda assim, sabe? Lado a lado. E eu olhando aquele alvoroço ao meu redor. Falei, meu Deus, imagina quando vier arrebatamento. Eu pensei comigo. Ainda nem é o arrebatamento. Imagina quando vier arrebatamento. Eu falei, tem misericórdia, meu Deus. O que tá acontecendo? O Senhor só falava comigo, fuja. Você e sua família que eu vou cuidar de vocês. E meus irmãos, foi horrível. Foi um caos, eu não conseguia sair porque tinha gente observando. Gente, foi horrível. Foi horrível. E eu pensando, gente, imagina quem tem criança, bebezinho de colo, como que faz? Como? Meu Deus do céu, gente. Então, uma coisa eu falo pra vocês. Vem coisa por aí, viu? Vem coisa por aí. O negócio vai ficar sério. Sério demais, Senhor. E tá alertando. Tô vendo muita gente tendo sonhos, visões. E foi muito real, gente. Muito real. Tanto que eu acordei com meu olho tá inchado. Foi muito real. E vamos nos preparar, meus irmãos. Porque o crente, ele já tem que andar preparado. Na verdade, né? Porque não vem coisa boa por aí, não. Não vem. O negócio vai ficar estreito se a gente não estiver firme com Deus. A gente não vai aguentar. Tá bom? O que eu vi de pessoas
colocando chip, meus irmãos. Não é brincadeira. Porque tava um desespero. Tava tenso demais, gente. Tava muito tenso. Muito tenso. Então, assim, gente, vamos ficar ligados com o Senhor 24 horas por dia. Porque não é brincadeira, sabe? E foi bem rapidinho que eu vim falar pra vocês, tá bom? Eu senti no coração, assim que eu acordei, eu senti no coração de vir compartilhar com vocês. Assim que eu acordei, eu senti no coração de vir falar com vocês, tá bom? Vocês que têm filhos, né, na fase da adolescência, que são cristãos, mas é uma fase difícil, converse com seus filhos, gente. Sabe, vamos conversar com nossos filhos, vamos mais nos unir, meus irmãos. Porque ontem eu passei a situação, eu vou até postar o vídeo, por eu ter acabado com o meu grupo. Eu passei a situação bem desagradável com uma irmã, tá? Ela me chamou no privado, falou umas coisas pra mim, sabe? Ontem foi um dia, assim, bem complicado pra mim. Mas o Senhor, o tempo todo, Ele tá no barco. O Senhor, o tempo todo, Ele tá ali comigo, sabe? Só tenho que agradecer ao Senhor. Tá sempre falando comigo, me alertando das coisas, me mostrando as coisas. Mas, gente, uma coisa eu falo pra vocês, já era, né? Já era. Esse mundo aí, gente. Sabe aquela sensação que não tem como planejar mais nada? Sabe aquela sensação que não adianta mais planejar, que não vai chegar? Uma coisa assim. Eu estou andando desse jeito. Planejar coisas para tipo 5, 10, 15, 20 anos, faculdade dos filhos, ver os filhos se casarem. É aquela sensação que não vai chegar. Eu estou andando dessa forma. Então, assim, Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando. Vamos ficar ligados, ficar alerta no que o Senhor está falando, está mostrando. Porque o que eu vi em sonho, meus irmãos, não é brincadeira. Isso que eu tô contando aqui foi assim, por cima. Porque foi muito pesado mesmo. Então vamos andar preparados 24 horas por dia, tá bom? Porque o bicho vai pegar, meus irmãos. Vai pegar mesmo. Então vamos nos preparar. Quem não está preparado, né? Vai se preparar, meus irmãos. Porque, meu Deus. Agora é hora de juntar as famílias, se unir em oração, juntar os irmãos, se unir em oração. Porque não é brincadeira, gente. O negócio vai ficar estreito demais. Mais do que já está. Vai ficar muito mais. E eu falo, quem tá partindo, indo com o Senhor, meus irmãos, tá assim, uma maravilha. Porque esse mundo aqui já não tá com mais nada não, gente. Já não tá com mais nada. Então é sobre isso o vídeo de hoje, tá, gente? Me perdoa o meu sumiço. Porque é uma correria aqui só. Por isso que eu não tô postando tantos vídeos como eu postava antes. Mas eu vou postar, né, pelo menos um por dia, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Então é sobre isso, gente. Deus abençoe e fique na paz. Tchau.